E aí, beleza? Há 10 mil anos atrás, no fim da Era do Gelo, uma máquina veio do espaço para transformar a humanidade em mutantes. Um guerreiro chamado Nashden uniu todas as tribos antigas e juntos eles enterraram a máquina profundamente no subsolo. Depois disso, os descendentes de Nashden formaram uma ordem na Europa Oriental para manter o conhecimento da máquina vivo em mitos e no livro sagrado das crônicas. No entanto, no ano de 2707, as pessoas esqueceram da máquina e os recursos naturais da Terra foram esgotados. O mundo agora é controlado por 4 corporações que continuam a guerrear entre si. Na Europa, a corporação Bauhaus está se preparando para outra batalha contra a corporação Capitol, sem saber que estão lutando na área onde a máquina foi enterrada. O comandante Steiner da Bauhaus ordena que seus homens continuem bombardeando o inimigo com artilharia, enquanto o comandante Nathan da Capitol lembra sua equipe de serem corajosos e não desistirem. No entanto, o ânimo do lado da Capitol está extremamente baixo porque já perderam muitos soldados e suas chances não são boas. O sargento Mitch pega as plaquetas de identificação de cada homem caído, determinado a honrar suas memórias. Nesse momento, Bauhaus envia seus tanques, então a Capitol responde com um grande canhão. Outra luta começa e as explosões resultantes revelam o local, onde a máquina está enterrada e até racham a escotilha, mas ninguém percebe. Bauhaus responde com granadas e gás venenoso que rapidamente se espalha nas trincheiras da Capitol, envenenando imediatamente todos os soldados que não conseguem colocar suas máscaras a tempo. Logo, os soldados da Bauhaus invadem as trincheiras da Capitol, matando todos os soldados à vista. Mitch quase é morto também, mas Nathan o salva no último segundo atirando no soldado. Eles se recusam a desistir e rapidamente começam a lutar. Outra grande explosão acontece e o teto da caverna com a máquina finalmente começa a rachar até desabar. Uma criatura estranha rasteja para fora do buraco resultante e corre para o soldado mais próximo para derrubá-lo. Logo, mais mutantes começam a sair do buraco e atacam as trincheiras da Capitol, exterminando a maioria dos soldados em segundos. Quando os Bauhaus avançam para essa área, ficam surpresos ao ver os corpos massacrados e os mutantes aproveitam sua distração para atacá-los também. Enquanto isso, Nathan e Mitch estão se esgueirando para sobreviver. Eles não veem os mutantes, então quando encontram os corpos de seus companheiros, pensam que foi obra dos Bauhaus. Eventualmente, Nathan se depara com Steiner e eles culpam um ao outro pela situação atual. Então começa uma luta com facas. Eles mal conseguem se mover antes que soldados de ambos os lados os cercam, pois os mutantes continuam a sair do buraco e usam mãos em forma de espada para matar todos os soldados em seu caminho. Finalmente, percebendo os monstros, Nathan e Steiner concordam em se unir e ambos os exércitos abrem fogo contra as criaturas. Na luta, Jesus é gravemente ferido. Felizmente, um avião de evacuação chega logo. Então Nathan pega uma metralhadora e corre para distrair os mutantes enquanto os sobreviventes recuam em segurança. Mitch consegue carregar Jesus para o avião e assiste horrorizado enquanto Nathan fica sem munição e é cercado pelos monstros. Algum tempo depois, a notícia da liberação dos mutantes chega à ordem de Nashden. O líder irmão Samuel e uma freira silenciosa chamada Severian vão à sala secreta do mosteiro para verificar as crônicas dos mutantes, na esperança de que isso lhes diga como destruir a máquina. O livro diz que os mutantes levam pessoas feridas e mortas para a máquina para transformá-las em monstros, e nenhum exército no mundo pode derrotá-los porque são muito fortes. No entanto, o livro também prevê que existe um escolhido que será capaz de destruir a máquina. Então Samuel organiza uma reunião com os líderes das 4 corporações para discutir a situação. Os mutantes tomaram muitas das grandes cidades, então eles propõem evacuar a humanidade para Marte, mas Samuel aponta que não tem naves suficientes para todos. Ele também tem certeza de que os mutantes são inteligentes o bastante para segui-los. Samuel acha que um plano melhor é enviar uma equipe para a
caverna e destruir a máquina. Mas os líderes das corporações continuam discutindo e não conseguem chegar a uma decisão. Sob o ataque implacável dos mutantes, a vida nas cidades piora a cada dia e a evacuação logo começa, porém é impossível cuidar de todos, como Samuel previu. Os monstros matam qualquer soldado que tenta proteger as ruas e as famílias são separadas se não tiverem ingressos de evacuação suficientes para todos. E as explosões que deveriam atingir os monstros derrubam as naves de evacuação também, matando todos os civis dentro e os monstros que estavam no caminho ao mesmo tempo. Em particular, um dos líderes diz a Samuel que ele não pode voar para Marte por causa de sua saúde debilitada, mas ele está determinado a ajudar. Ele dá a Samuel sua nave e ingressos de evacuação para atrair voluntários para a missão, prometendo que seus parentes poderão escapar. Depois que Samuel sai com a papelada, os mutantes cercam o líder e rapidamente o matam também. Enquanto isso, Mitch vai visitar a família de Nathan para dar as más notícias. A esposa de Nathan tem um colapso sem saber como proteger sua filha, porque eles não foram escolhidos para a evacuação. Mitch a conforta o melhor que pode, mas se sente inútil. À noite, Mitch vai a um bar e mergulha as plaquetas de identificação de seus companheiros em uísque enquanto fica bêbado. Nesse momento, ele é abordado por Samuel, que pede a Mitch para se juntar à missão. A princípio, Mitch recusa, mas muda de ideia quando Samuel oferece os ingressos. No dia seguinte, a esposa de Nathan está preparando o veneno enquanto considera desistir. No entanto, Mitch chega a tempo e dá a ela os ingressos para que possam escapar. Algum tempo depois, Samuel reúne uma pequena equipe de guerreiros ferozes que concordaram em se juntar à missão para discutir o plano. Eles terão que passar por uma série de túneis subterrâneos e plantar uma bomba especial no centro que deve ser ativada com uma chave que deveria estar na máquina, mas eles não têm certeza. Samuel acredita que o escolhido está na equipe e resolverá o problema quando chegar a hora. Então, Steiner leva o grupo a uma cela onde os militares prenderam um mutante para ensinar aos outros como matá-lo. Severian demonstra suas grandes habilidades para matar o mutante, enquanto Steiner faz uma lista. Uma bomba de fósforo, tiros ou uma espada no ponto certo resolvem a questão. Enquanto o mutante morre na demonstração, Mitch pensa que viu a criatura se transformar em humano por um segundo antes de seu fim. Depois a equipe reúne armas e suprimentos e se prepara para partir. Antes de embarcar na aeronave, eles recebem um conjunto de espadas sagradas. A aeronave balança bastante, mas consegue decolar com segurança. Durante o voo, a equipe compartilha histórias sobre os entes queridos a quem deram os ingressos. De repente, eles percebem uma nave civil vindo direto em sua direção, então tentam contatá-los para pedir que mudem de curso, mas não há resposta. Acontece que a aeronave civil foi sequestrada por mutantes, então o grupo de Samuel abre fogo contra eles. Após alguns tiros falhos, eles perdem o rastro da nave inimiga nas nuvens e a própria nave é atingida por uma grande explosão. A aeronave pega fogo e a equipe é forçada a correr para a cápsula de escape, que está presa e não se solta. O piloto está gravemente ferido e usa a alavanca manual com seu último suspiro, permitindo que a cápsula de escape finalmente se solte. O paraquedas é liberado para ajudar no pouso, mas a cápsula é muito pesada e o paraquedas logo se rompe. A cápsula começa a cair a uma velocidade muito perigosa e a equipe discute sobre quando abrir o reserva, e a cápsula de repente bate em um prédio. Depois de atravessar, a equipe abre o paraquedas de emergência e a cápsula pousa em um campo aberto. Todos estão bem, exceto pelo capitão, que foi perfurado por um grande pedaço de estilhaço e não pode ser salvo. Mitch lhe dá uma granada e enquanto o grupo se afasta, eles ouvem a explosão que mata o capitão. Momentos depois, a equipe se encontra atravessando uma cidade ocupada por mutantes, então se movem o mais cuidadosamente possível. No entanto, Mitch percebe que a evacuação aqui não está indo bem, porque 2 soldados estão pedindo quantias absurdas de dinheiro para deixar as pessoas embarcarem e batem em quem reclama. Furioso, Mitch atravessa a multidão para confrontar os soldados e quando eles se recusam a cooperar, ele mata um deles. O outro soldado, assustado, permite que todos os civis entrem de graça. Então Mitch retorna para a equipe e Steiner o repreende por colocar a missão em risco. Seguindo um mapa do livro, o grupo continua e à noite
noite, eles chegam a uma igreja abandonada. De acordo com as crônicas, há túneis secretos embaixo que poderiam levá-los à máquina. Eles entram na igreja descendo pelo telhado com algumas cordas e ficam assustados com todas as estátuas religiosas, sem mencionar os milhares de ossos em todos os cantos. Seguindo as crônicas, eles atravessam as catacumbas e eventualmente encontram a cidade perdida dos antigos. De acordo com o livro, o poço do elevador os levará aos túneis, o que significa que agora eles precisam descer 60 andares de rapel. Primeiro, Kim Woo monta um suporte no topo para cobrir a cabine do elevador. Depois, a equipe prende a corda e começa a descida. Movendo-se cuidadosamente, eles alcançam a distância mencionada no livro. Entretanto, não vêem nenhuma entrada. Samuel decide consultar as crônicas e fica tão distraído que escorrega e cai. Mitch tenta segurá-lo, porém a corrente quebra e Samuel cai. Felizmente, a queda não é longa e Samuel fica bem, mas há muitos mutantes esperando por eles. Mitch pula para proteger Samuel com balas e chamas, fechando a porta do elevador para ganhar tempo. Steiner ouve o barulho e joga uma granada, que Severian pega a tempo e joga no buraco abaixo para que Samuel não se machuque. O barulho faz com que mais mutantes apareçam e quando o resto do grupo se junta a Samuel, uma luta feroz começa. Eles lutam contra tantos mutantes quanto podem, mas são claramente superados. Então a equipe tenta correr para a próxima sala. Os mutantes imediatamente os perseguem e os encurralam. No topo, Kim dispara furiosamente sua metralhadora, matando o máximo de mutantes possível até ficar sem munição. Então os mutantes sobem no elevador para atacá-lo. Então Kim atira fogo e corta a corda, fazendo a cabine começar a cair. Kim começa a lutar com suas espadas, mas muda para sua arma até conseguir o braço com faca do mutante e matá-lo com seu próprio membro. Lá embaixo, a equipe está pronta para descer, lutando com suas espadas. Mas no momento, a cabine cai em cima da horda. Outra explosão ocorre, mas nem todos os mutantes estão mortos ainda. A equipe se prepara para continuar lutando até que a mão de Kim emerge dos escombros e ativa uma granada, que mata todos os mutantes restantes, e Kim também. Depois de um momento para prestar homenagens a Kim, a equipe continua sua jornada. Samuel consulta novamente as crônicas, o que irrita Mitch, porque ele não entende o que pode ser tão especial sobre um livro. Samuel diz a ele para ter fé e derrama um pouco de água no chão, que cai em 2 pequenos buracos que finalmente revelam a entrada para o túnel. O grupo rapidamente o atravessa para chegar a outra sala, onde caminham cuidadosamente por uma borda contra a parede, observando os monstros abaixo deles. Os mutantes estão arrastando pessoas feridas para a máquina e Mitch fica horrorizado ao ver Nathan entre as vítimas. Steiner pode adivinhar que Mitch vai querer salvá-lo e ordena que ele fique, mas Mitch sai de qualquer jeito. Mitch desce e se esgueira para atirar na caverna onde uma rocha cai e mata o mutante que está arrastando Nathan fraco e sangrando. Então os amigos finalmente se reencontram e Mitch carrega Nathan para um lugar seguro. Nathan pergunta sobre sua família, então Mitch diz a ele que eles estão em Marte. Agora que ele sabe que sua esposa e filha estão bem, Nathan pode morrer em paz. Então ele diz a Mitch para deixá-lo e terminar a missão. Finalmente aceitando que seu amigo está em grande sofrimento, Mitch acaba com seu sofrimento com um tiro. Enquanto isso, o resto da equipe chega a uma ponte estreita que eles devem atravessar o mais silenciosamente possível para evitar alertar os mutantes abaixo. De repente, uma pedra cai e quando todos se viram para verificar, Steiner escorrega e cai, conseguindo se segurar no último segundo. Seus gritos revelam sua presença aos mutantes. Steiner é quem está carregando a bomba, então Severian se pendura cuidadosamente na borda para pegá-la antes que Steiner caia no fundo, onde é atacado pelos mutantes. Enquanto Steiner abre fogo e tenta ao máximo se defender, Samuel pensa que eles deveriam deixá-lo e continuar com a missão, mas os outros se recusam e pulam para ajudá-lo. Uma batalha feroz começa com a equipe lutando contra os monstros com todas as suas forças, mas simplesmente há muitos mutantes e é impossível lutar contra um exército tão grande. Todos os membros da equipe ficam gravemente feridos e infelizmente Samuel é morto. Uma explosão também queima um deles. Em seguida, os mutantes arrastam todos os corpos para a máquina. Minutos depois, Mitch chega e fica arrasado ao encontrar a plaqueta de identificação de Jesus. De repente, ele é atacado por
um mutante, que ele rapidamente mata graças a um aviso de Severian. A freira conseguiu se esconder e aquele aviso foi a primeira vez que ela falou em anos. Depois de compartilhar o que aconteceu, Mitch pega os pedaços do livro que consegue encontrar e pede a ela para lê-lo, para que possam saber para onde ir em seguida. Mas acontece que Severian não pode ler, ela apenas tem fé no livro. Furioso, Mitch decide ir para o centro da caverna de qualquer maneira e improvisar. A dupla avança até encontrar o covil dos mutantes e imediatamente configura um explosivo enquanto observam como seus companheiros são arrastados para a máquina. O explosivo bloqueia a entrada e mata alguns mutantes, permitindo que Mitch corra para libertar Valerie e Steiner. Em seguida, Mitch olha dentro do poço no centro da caverna, encontrando um mecanismo estranho com pessoas presas a ele. Aparentemente, ele transforma pessoas em mutantes após uma rotação completa. Severian e Valerie se amarram com uma corda e descem até o coração da máquina, enquanto Mitch e Steiner a seguram de cima. Logo, os mutantes começam a romper a pilha de pedras na entrada. Então Steiner deixa Mitch para segurar a corda sozinho e vai enfrentar os monstros. Com uma última saudação, ele ativa uma granada e desce matando todos os mutantes no processo. O peso da corda é demais para Mitch segurar sozinho e ele é arrastado até a beira do poço até cair. As mulheres também caem e aterrissam em segurança. No entanto, Mitch acaba no mecanismo, que se ativa para prendê-lo. Mitch é exposto à radiação e um braço mecânico insere vários chips em seu corpo. O último chip deve ir para sua cabeça. Então Mitch continua dobrando o pescoço para desviar dele. A máquina erra e quebra as amarras. Então Mitch está livre para pegar sua arma e destruir o braço mecânico. Em seguida, Mitch se junta às mulheres e usa uma faca para remover os chips. Seu rosto ainda está um pouco mutado, mas ele nunca se torna um monstro completo. O grupo finalmente chega ao coração da máquina e enquanto Mitch prepara a bomba, Severian e Valeria lutam contra os monstros que vêm de ambos os lados. Mitch não entende bem o dispositivo e não consegue adivinhar em qual buraco o detonador deve ser colocado, então ele tem que decifrar as poucas páginas do livro que ele tem. Severian cuida de mais alguns monstros, mas congela ao ver um Samuel mutado se aproximar dela. No entanto, ela reage quando Samuel a ataca e se força a lutar contra ele. Do outro lado, Valerie mata mais um mutante, mas cai no processo, e seu corpo é cortado ao meio pelo dispositivo giratório. Mitch assume o lugar dela e luta contra os outros monstros, enquanto implora para Severian matar Samuel, mas ela não consegue fazer isso com seu querido mentor, e Samuel a esfaqueia antes de empurrá-la. Depois, Samuel e Mitch começam a lutar corpo a corpo. Eles trocam alguns golpes antes de Mitch conseguir derrubar Samuel no chão e começar a socá-lo com as plaquetas de identificação da equipe. Samuel o empurra e Mitch cai ao lado de uma página do livro e de uma espada. Vê-los juntos faz com que ele perceba que a espada sagrada é a chave. Então ele imediatamente a usa para apunhalar Samuel e a insere na máquina ao mesmo tempo. A escotilha no teto se abre e a estrutura começa a tremer. Então Samuel diz a Mitch para dar um salto de fé. Após alguma hesitação, Mitch salta e cai em um rio subterrâneo. Quando ele emerge, ele vê a máquina decolar, voando para o espaço para finalmente deixar a Terra para sempre. Terminando assim a Era da Escuridão, Crônicas Mutantes, filme de ficção científica e ação de 2008. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.